No último episódio de RuPaul's Drag Race UK. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. Tem mulheres que têm corpo pera, que é o quê? Fina em cima e mais gordinha embaixo. Bonito, não tem estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola pra ela. Tudo marmelada, tudo cotada já. Oh, honey. Vivo de noche, solo y en mi cuarto, viendo solamente pelis de Tim Burton, porque soy gótico. Soy gótico. Então, oi, gente. I'm feeling the fantasy in this little woman. Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Viper Williams e aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag, mas isso vocês já sabem. Hoje eu tô aqui montada de Viper Williams pra falar com você sobre o episódio de Drag Race UK que eu não lembro o número, mas que tem uma runway de monstro. E daí eu me senti à vontade também pra pegar coisas de outras montações e vir aqui brincar um pouquinho de monstro com vocês. Pode ser? Então pode ser. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o like, porque o canal é movido a like sim, porque a gente precisa desse impulsionamento de vocês pra mais gente ver o nosso conteúdo. Então não esquece de deixar o like, gente, é rapidinho, é de grátis. Se tá por um dispositivo que não tem como deixar o like, entra no dispositivo que tem como deixar o like. Peço pra vocês do fundo do meu coração. Coração obscuro. Gote. As trevas. Um recadinho muito rápido pra vocês é que assim, na semana que vem a gente vai estar tendo feriadão de carnaval. O juiz me considerou louca. Não vou pular carnaval, não se preocupe, não tem nem festa de carnaval, nem gosto de pular a festa de carnaval, mas do feriado a gente tá gostando. Então, caros amigos, talvez os reviews da semana que vem atrasem. Vão acontecer? Vão acontecer. De um jeito um pouquinho mais curto? Talvez. De um jeito um pouco diferente? Talvez também, mas vai acontecer. Só não vai sair na segunda e na terça, porque não vai dar tempo de editar tão rápido. Mas vai sair. O episódio de hoje, então, começa após a eliminação de Asttina Mandella. Ainda dói um pouquinho falar, tá? Cancelado meus poderes de mãe de nada nessa temporada, gente. Ginny Lemon, ela puxa a primeira briga do episódio de hoje contra Lawrence Cheney. Que a Lawrence tá lançando uma piada contra a drag queen que saiu. Ela já saiu, não tem o que ela possa fazer pra trazer a Asttina de volta. E a Ginny Lemon fica um pouco incomodada assim, mas eu acho que não é nem por causa da piada e nem respeito a Asttina Mandella. Eu acho que ela já não gosta da Lawrence Cheney, não sei se é por causa de concorrência. Já não é a primeira vez que eu vejo um shade da Ginny Lemon contra a Lawrence, e a Lawrence fica meio sem saber de onde veio, tentando dar uma resposta, mas daí também não convence na resposta. Fica um climão. Torta de climão ali, gurias. Mas então, um novo dia no Workroom e dessa vez, porque as brigas estão assim, ó. Esse episódio, as brigas estão assim, ó. Dessa vez é Tayce versus Tia Koff. A Tia Koff tá sempre assim envolvida direto ou indiretamente numa treta. Por isso que a RuPaul deixou ela, porque a velha sabe fazer marketing. Tayce era super amiga da falecida Asttina Mandella e dela já ficou meio assim também. Trouxe de novo a tona que a Tia Koff foi eleita a básica da temporada e não achou correto que a Asttina Mandella tivesse saído contra ela. E em favor dela, Verônica Verde levanta a mãozinha e diz assim: não, mas só um pouquinho, gente. Se ela tá aqui é porque ela merece. Ela fez o lip sync, ela ganhou o lip sync, ela tá aqui, a RuPaul deixou ela. Ajuda a amiga dela, e a amiga dela na hora já fica quieta. Deixa a Verônica falar, porque a Verônica parece que tem mais respeito com as drag queens neste momento da competição. E ela fala uma coisa no confessionário bem importante da gente pontuar, que é: drag queen não é só look. É um pacote completo, sabe? Mas eu vou fazer o advogado diabo e pensar que sim, drag queen é um pacote completo, sim, mas tu coloca a tua drag queen à disposição para ser jogada dentro de um jogo que tem as suas regras, talvez não funcione esse argumento do pacote completo, porque estão te pedindo uma prova de runway, é porque tu tem que ser rerunner. RuPaul adentra no Workroom e fala pras drag queens sobre o mini challenge, que basicamente elas vão ter que vender bolo de uma maneira engraçada. É uma farsa britânica ali a respeito de bolos. E daí a gente espera muito da Sister Sister, que lá na entrada dela, pra quem não lembra,
diz que é uma comedy queen, que eu não vi nada de graça ainda. Nem de look, nem de graça, nem de atuação, não vi. Não tô sabendo ver a comedy queen ali. Nem o mini challenge de comédia ela tá ganhando, não. Quem ganha maravilhosamente é Bimini Bom Bulash e eu cada vez mais gosto dela. Meninas, vamos levantar uma hashtag Bimini Bom Bulash no top 3? Coloca aqui embaixo no comentário quem que é ela no top 3, tá? RuPaul então anuncia o Maxi Challenge, que vai ser um programa de televisão que elas vão ter que fazer ao vivo, que se chama Morning Glory, ou Glória Matinal pra quem não tem o Fisk atualizado. E nós não podemos deixar de levantar aqui, que é bem importante pra narrativa desse episódio, o confessionário da Ginny Lemon dizendo que adorou a prova porque isso vai separar o joio do trigo, ou seja, as meninas das mulheres, as losers das winners. Como Bimini venceu o mini challenge, ela pode escolher a personagem dela e as outras que lutem pra escolher qual personagem cada uma vai fazer, mas não rola briga que a RuPaul quer, cada uma bem de boa escolhe seu personagem, exceto pela Verônica Verde, que fica pra trás e diz assim, não, o que vier eu faço. Tô aqui no Drag Race numa viagem espiritual e o que vier pra eu fazer, eu vou fazer, não me pega. Isso é desculpa de alguém que não quis se impor, ou não sabe nem que personagem vai fazer, aí prega que tá no Drag Race pra fazer essa descoberta de si mesmo. Ai, meu amor, pelo amor de Deus, né, querida? Não. E também temos o início de uma narrativa bem importante de hoje, que é a Horror e Tia Koff. A Horror escolhe um personagem e Tia Koff escolhe um personagem que vai trabalhar junto com a personagem da Horror. E daí a gente tem a Tia Koff num momento bem bonitinho dizendo, eu prometo que vai dar certo, vamos trabalhar junto. A Horror faz uma cara meio de peido assim, diz, ai, beleza, vai ser divertido. RuPaul entra então no Workroom pra falar com as drag queens e catar um desespero delas, passa na mesa de Verônica Verde e de Sister Sister, e daí fala que não vê elas como góticas, né, porque não é o estilo delas de verdade, e Sister Sister é uma aula de cultura gótica. Quem vê pensa, a gente acredita. Passa na mesa de Laura Shine e de Ellie Diamond, e daí tá conversando com ela, sei lá, sobre coisas, né, do programa, do nada. A Ellie fala assim, por que tu não fala meu sobrenome também com sotaque que nem tu fala da Laura Shine? Eu achei isso tão terceira série, sabe? Se tu fala pra ela, por que tu não fala pra mim? Por que tu diz the question remains pra Tia Koff e pra mim tu não fala nada? Really? Ela parou a RuPaul pra fazer uma pergunta dessa pra ela? Cadê a Max no Workroom pra dizer que se sente muito desconfortável? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Podia ter ficado sem essa, né, bicha? Tu é tão mais talentosa do que essa pergunta. RuPaul passa na mesa também de Tia Koff e de Horror e começa a perguntar assim, vocês não se gostam, né? Vocês não gostam de trabalhar junto, vocês falam mal um da outra, né? Como é que tá sendo, assim, trabalhar com ela que tu detesta a cara dela, hein? Daí tá todo mundo olhando que nem uns urubus assim em volta da carniça. É no mínimo constrangedor, porque as duas não sabem o que dizer, porque elas estão tentando ser polidas, educadas, assim, não se indispor uma com a outra, porque elas vão ter que passar por um challenge. E a RuPaul tá ali minando, sugando as energias, a alma dela, assim, bem dementador do Harry Potter. Vamos então ao momento do Maxi Challenge da semana, e eu tô louco pra falar sobre esse Maxi Challenge. Bom, então o desafio é as drag queens comandarem um programa ao vivo, né, nos seus devidos quadros, e elas tem alguma coisa de fala que elas leem no telepronto, tem alguma coisa que elas já têm preparada assim, mas também contam com improviso. Mas eu tenho que retirar desse desafio aquele nível de dificuldade do ao vivo, porque elas gravam por quadros, ou seja, duas fazem, elas pausam dizendo que foram intervalo, depois duas fazem, então seria muito mais difícil se não tivesse pausa, ou se tivesse uma ou duas no máximo, como um programa de televisão realmente é. Diminui um pouco a dificuldade, mas ainda assim é muito difícil. Como âncoras do programa, a gente tem Bimini Bom Bulash e Tayce. E a Tayce pra mim é uma grata surpresa, porque eu não imaginava que ela ia conseguir ser tão natural comandando o programa, porque a drag queen precisa passar muita verdade, eu preciso confiar nela pra ela me guiar pra esses outros quadros. Talvez seja um dos personagens mais difíceis de se fazer, mas a Bimini Bom Bulash ainda consegue ser mais natural, como se aquilo fosse cotidiano, como se ela estivesse apresentando aquele programa há mais de um ano, no modo como ela olha, no modo como ela dá fala. Elas não se atropelam nessa troca de fala. A Tayce ainda tem algum resquício de coisa fabricada, meio que quer fazer um carão sexy que mais ou menos acompanha a drag dela. Então acho que as duas são muito boas jogando junto, mas a Tayce ainda fica um pouquinho pra baixo dela. Depois nós temos a dupla das góticas, Verônica Verde e Irmã, e assim, tá invertido as coisas aqui, gente, tá invertido, porque o que acontece? A Verônica Verde tem uma construção de personagem e ela consegue, de determinada maneira, estabelecer um jogo na cena. Ela é uma gótica que tá de saco cheio daquilo que tá acontecendo. Ela é a drag queen maravilhosa que fez um jogo muito parecido com esse em All Stars e ganhou o desafio. Bendela Creme. O jogo é o mesmo. A Bendela Creme tava cantando uma música legal com cara de que saco que eu tô aqui. A Verônica Verde tá falando sobre uma festa de aniversário que é uma coisa muito alegre,
com cara de boring, com cara de entediada. Pra mim existe duas saídas aí, ou fazer que nem a Verônica Verde fez, ou ela fazer uma coisa alegre falando coisas horríveis. Esse poder de contraste que tem que funcionar. Talvez dentro dessa dinâmica que a Verônica Verde estabelece, ela não tenha ido muito bem, mas tem uma proposta ali. Agora, Sister não tem nada, gente. E ela é uma comedy queen, é o desafio dela, ela podia fazer chover naquela personagem. Não tem proposta de nada, de voz, de corpo, de atuação, de jogo, de nada. É ela que puxa a cena pra baixo, não a Verônica Green. Eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês, não é nem especulação. Daí não tem cabimento a Verônica Verde tá pedindo desculpa pra ela. Depois nós temos Laurence Cheney e Ellie Diamond, e a Laurence Cheney acompanha mais ou menos o ritmo da Bimini Bambulash e da Tayce. É uma coisa natural, é uma coisa, eu sou apresentadora desse programa mesmo, eu estou nesse programa mesmo, cumprindo meu papel, é natural, é fluido, é concentrado, a gente confia nela, a gente sente que ela sabe o que ela tá fazendo todo o tempo. E não é o que acontece com a Ellie Diamond, por exemplo, porque ela vai fazer uma movimentação e ela recua, ela quando tá parada fica pendendo pra um lado e pro outro, e isso é o maior sinal que um ator ou uma atriz não sabe o que está fazendo, está muito nervoso, porque o corpo mostra, né, o nervosismo, e tá tudo bem tá nervoso, mas não mostra pra gente. A exceção de expressividade também deixa o personagem muito mentiroso, e ainda mais ela tá do lado da Laurence, que tá mandando super bem, então fica mais discrepante ainda. Não que ela vá totalmente mal, mas eu não confio em nada na personagem dela, e nem sei, nem lembro qual é o texto que ela dá, porque pra mim a Laurence está brilhando muito mais. Depois nós temos a Ahara e Tia Kofi, e assim, pra mim no desafio do challenge, a Ahara é incontestavelmente a melhor da noite. Eu jamais imaginei que eu falaria isso, porque ela construiu voz, corpo, máscara, o jeito que ela usa a boca dela e o tempo que ela usa pra dar a fala dela. Eu não imaginei que ela mandaria tão bem numa prova de atuação assim. Eu realmente enxerguei uma personagem e não ela do Workroom e não ela da Run. Eu gosto muito do trabalho dela de atuação, ao ponto dela se sobressair a Tia Kofi, que é uma drag queen também muito inteligente nas construções de personagem dela, na comédia. Ela é muito rápida pro improviso, e a gente sabe disso porque a gente acompanha a trajetória dela, e talvez isso que tenha mantido a Tia Kofi até agora na competição. E a Horace sobressair isso, pra mim é uma surpresa muito grande. Eu não gosto daquela parte da fita adesiva que elas colocam lá pra brincar de aquendar e tal, porque eu acho que aquilo lá é sem necessidade e é apelativo. Mas o resto eu gosto bastante. Aí eu vou discordar do resultado final quando a gente fala da Ginny Lemon, porque a Ginny Lemon manda muito bem na atuação. Ela manda muito bem como ela escolhe construir a figura dessa personagem, fazendo uma hippie pra apresentar o tempo, ao invés de ser aquela mulher com um cabelinho Chanel. Ela nos surpreende com a caracterização. Ela manda muito bem no improviso. Ela consegue jogar com todas as coisas que dão pra ela, inclusive jogar água em cima dela, jogar coisa na cara dela, jogam coisas nela. Qual é a outra drag queen do set que, além de fazer o improviso sozinha, ainda jogaram coisas nela? Nenhuma. Então o nível de dificuldade tá desigual, e ainda assim ela consegue manter. Eu de maneira nenhuma vejo a Ginny Lemon fraca na apresentação dela. Acho que ela não foi a melhor, até porque ela tava fazendo sozinha, ela não tinha com o que jogar dentro da área do improviso, mas eu vejo que ela foi muito bem, porque a cena dela era desigual com a das outras drag queens. Temos então um novo dia no Workroom, e Tia Kofi e a Ahara já começam a mostrar que elas querem fazer as pazes, sabe? Começa mais ou menos a se lamber um pouco, começa mais ou menos a gostar porque viram que foram bem, e nada come bem no Maxi Challenge para as drag queens fazer as pazes. Então assim, RuPaul's Drag Race juntando famílias drags. Temos uma cena que me incomoda demais, que é Verônica Green pedindo desculpas pra Sister por ter ido mal no desafio. Eu acho que não é preciso mesmo. Se a Verônica Green tivesse sido a pior, não precisa, porque o desafio vai ser julgado individualmente. Penitência quem vai dar é RuPaul, não precisa estar se martirizando e pedindo desculpa. A Verônica vem num crescente tão grande de se mostrar na competição, de mostrar a voz dela. Não regride se colocando abaixo dos outros, porque os outros vão subir em cima. E a Sister diz que realmente se sentiu prejudicada. A Sister já começa a sentir que o calo vai apertar, e daí ela tá meio assim quieta, tá meio mal
finalzinho, a Ginny Lemon vai lá, conversa com ela, diz que gosta muito dela. As duas têm uma cena bem bonitinha. E essa cena é importante também pra narrativa do episódio de hoje, pra talvez justificar alguma coisa que aconteça por aí, né? Bendela Creme. Temos a Hora e Tia Coffee fazendo as pazes na frente do espelho, graças a Deus, porque isso tava me fazendo pegar um ranço da Hora, porque já tava pesado demais o Shades em cima da Tia Coffee. Acho que ninguém merece isso. Tá todo mundo ali lutando pelo mesmo sonho, daí tu ficar do lado de uma pessoa falando coisa negativa não é legal. A Hora chora, diz que durante toda a vida dela ela passou por situações que eram muito ruins no âmbito familiar dela, e ela falava coisas horríveis pra ela mesma antes de pro Runway pra não ouvir nada pior do que ela mesma pudesse dizer pra ela. Então umas coisas muito pesadas, assim, sabe? Bom que ela teve força de falar isso, fazer as pazes com a Tia Coffee, quem sabe vem uma libertação aí pela frente, não é mesmo? Meninas, vamos então ao momento do Runway, que é Monster Mashup, que é as drag queens servirem 2 monstros em um, tá? Primeiro nós temos Verônica Verde, assim, ela tá lindíssima pra um palavrão. Eu gosto demais desse look, eu gosto muito desse look. Que pra servir terror não precisa ser necessariamente sangue, isso eu já falei várias vezes. Então ela usar uma figura da mitologia grega com a cor que vai no nome dela, e ainda juntar isso com porco, que tem toda uma simbologia sinistra e nojenta, é de um polimento muito grande, é trazer uma figura de terror que não é visível. Juntar isso ainda com o glamour do vestidão, que também é a marca da drag dela, mostra que ela tá se elevando, pelo menos no Runway. Eu tô gostando bastante do que ela vem trazendo. Depois nós temos Sister servindo múmia e lobisomem, mas daí assim, se a gente vai pegar o mashup, né, que tem que ser 2 monstros, 2 figuras, enfim, 2 coisas que lembre terror, ela puxa muito mais pra múmia. E fazer uma múmia na Runway tem a dificuldade de se enrolar lá as bandagens, mas é só isso, não tem nem maquiagem envolvida, então não é uma coisa difícil de fazer. Aí se ela tivesse aproveitado a parte do lobisomem, ter enchido mais de pelo, não ter usado aquele rabo horroroso, é muito falso aquilo, é muito feio aquilo, sabe? E ter investido pelo menos numa boca maior. Ela podia ter usado a bandagem pra pelo menos criar a ilusão de uma boca maior, orelha, sabe? Umas coisas assim simples que ela não faz, ela não tá se ajudando nessa noite. Então assim, eu sou suspeito pra falar, eu gosto do look de múmia até, mas eu sei que é um look muito simples e ela não manda bem no outro look que ela se propõe a fazer do lobisomem. Então é muito fraco. Aí se a gente vai falar de um look fraco, mas que funciona, a gente vai falar da Bimini Bon Bulash novo, porque assim, eu tenho consciência, meninas, que se a gente for analisar esse look dos pés à cabeça, é facílimo de fazer, porque não tem quase nada de uma mão de obra refinada, de detalhamento, sabe? De coisas grandiosas, de coisas que acontecem, mas ainda acho inteligente juntar o sexo com o terror, porque a gente vê lá em Sexta-feira 13 no Jason, isso acontecendo há muito tempo no terror. Olha, um filme do Jason, é basicamente adolescentes transando e depois morte. Sangue, morte, sexo, tudo se junta assim. Eu consigo ver esse elemento do terror nesse look, apesar de ser um look pobre, né? Não teve muita construção, mas eu gosto. Assim, cada um tem a sua opinião, vocês podem discordar de mim, tá tudo bem. Eu gosto de como ela junta essa coisa sexy com a linha do Playboy com o diabo. Queria vela de cílios? Queria, acho que é um deslize muito grande, mas também não me incomoda o engruvinhado da peruca dela, que acho que tá dentro da proposta. Bom, daí nós temos Tayce, e assim, eu pesquei a referência da noiva de Frankenstein e alguma coisa de vampiro ali. Essas 2 misturas que ela tentou fazer, mas ainda assim ela tá lindíssima. E não tem nada de errado no terror, tu tá lindíssimo, mas tu tem que ser um lindíssimo sexy como a Bimini Bon Bulash foi. Tayce não tá se arriscando. Ela colocou uns dentinhos de plástico que vem no chiclete, colocou uma peruca de noiva de Frankenstein ali e acha que tá arrasando. Ela tá bonita. Aquilo não me passa suspense, terror, não me passa nada do que a Runway se propõe. Ela tá lindíssima, uma supermodelo. Bom, temos então Ginny Lemon, e ela entra com uma figura tóxica, uma, né, usa de novo o amarelo, mas dessa vez de uma maneira indo pra um verde radioativo, assim. Só que cadê o terror? Cadê a criatura de terror? Ela tá radioativa, e aí? A radiação é um elemento para compor uma figura ou 2 figuras de terror que a Runway pedia. Eu de verdade não consigo pescar nenhum dos 2. No máximo se arranha um fantasma por causa da referência da peruca, que eu posso tentar pescar assim. Mas no demais eu não consigo ver monstro. Eu gosto que ela muda a maquiagem, mas ainda não... É pra mim a melhor Runway dela. Eu vejo ela tentando mais.
mas ainda assim não consegue me pegar, não. Depois nós temos Larsy Chaney, e assim, é muito bom porque ela traz várias referências ali. Eu pesco do Leatherface, eu pesco da noiva de Frankenstein de novo, eu pesco algumas coisas acontecendo ali, mas ainda assim o look ele não é sobrecarregado de informação. Tu tem que olhar pra ele, pescar referência, e daí tu consegue fazer os checks na tua cabeça. E ela tá lindíssima de novo, ela tá se transformando, ela tá conseguindo entregar. É muito bom. Aquilo é terror, aquilo é suspense, dentro da figura do que a drag queen é. Então eu gosto demais desse run. Mas então Ellie Diamond servindo duende com um lobisomem e funciona. Ela tem a pele dela toda verde, ela já é uma drag queen bem grande, então ajuda na ilusão do lobisomem ali. Eu gosto bastante como ela escolhe o material pra usar. Eu só fico em dúvida quanto à confecção ali da calça com o resto do look, porque é bem a assinatura da drag dela. Eu acho que eu já vi ela usando umas 3 vezes esse mesmo desenho na runway. Então assim, eu gostaria de ver uma coisa diferente. Tá bem executado, tá muito bonito, mas já começa a ser previsível aquele desenho de look dela. Mas tá ótimo, tá nos trinques. Mas então, Tia Kofi, e graças a Deus essa drag queen acordou, gente, pelo amor de Deus, Tia Kofi. Ninguém merece mais ouvir as pessoas falando mal de ti. Que bom que tu trouxe um look muito melhor do que tu já fez, e ainda num desafio de terror. Porque dessa vez ela não ter curva no corpo dela ajuda ela a trazer essa silhueta de caveira, essa coisa meio xamã, essa coisa meio mística, sabe? E eu gosto, eu acho que funciona. A maquiagem é simples, mas funciona nessa runway. Ela usa a altura dela e o corpo dela reto a favor dela dessa vez. Ou pelo menos eu não sei se ela sabia que estava fazendo isso, mas aconteceu. Então pra mim ela tá dentro do desafio, pra mim ela cumpre os requisitos, pra mim ela é um dos melhores looks da noite, sim, porque terror vai pra um viés diferente do que a gente tá acostumado a ver no fashion. Eu gosto demais, ela vai muito bem. Temos então a Horror, e pra mim é quase a mesma coisa da Tayce, assim, sabe? Ela tá lindíssima, mas tu ir pra uma runway de terror e vestir preto não me diz nada. E pra mim aquilo não é referência de eu vir a Rainha das Trevas, porque senão ela teria que estar com baita nos peitões, que é o signo dela. Então não traz essa referência clara pra mim. Pra mim ela tá muito bonita, arranca a peruca e tem um cérebro. Nossa, aquele cérebro parece aquelas coisas que tu vê em trem do terror, nos parques, sabe? Ela é tão melhor do que isso. Entendam que eu não tô em nenhum momento dizendo que ela tá feia. Ela não está feia, nenhuma delas está feia. Elas precisavam aprofundar mais no tema terror, ser mais inteligentes do que um cérebro exposto na runway. Então assim, eu não gosto. Vamos então ao momento do Untucked. E assim, primeiro não tem como deixar passar o fato de que a Tayce pergunta pra todo mundo quem elas acham que vai sair hoje, ou quem vai pro bottom, enfim, quem é que tá na pior hoje. E a Tia Kofi automaticamente fala o nome da Veronica Green. Mais que a Veronica Green tivesse sido a pior da semana, se eu fosse a Tia Kofi, eu jamais falaria o nome dela. Mentiria, mesmo sabendo que ela era a pior da semana. Porque eu acho que é isso que ela deveria fazer dentro de um contexto de competição. Se fosse pra falar a verdade pra própria Veronica Green pra ajudar ela, tudo bem, fala a verdade. Mas agora na frente de competidoras, mente pela tua amiga tá te defendendo todo o tempo. Continuando falando da Veronica Green, ela volta então depois de receber as críticas, ela tá um pouco abalada, e as outras drag queens se acham no direito de ficar dizendo que ela tem o que não tem o que fazer. E eu acho ótimo que ela diz muito obrigado, mas eu vou continuar com o que eu sei, que é o que tá me mantendo na competição. Eu acho maravilhoso. Não é arrogância, de maneira nenhuma é arrogância. Eu acho que é nesses momentos que as pessoas que tendem a ficar pra trás, a dizer tudo bem pra todas as situações, tendem a sacudir as outras e lembrar que ela também é uma pessoa, que ela também tem gosto, que ela também tem vontade, que ela é adulta. Então não aceitar uma opinião neste momento, nesse contexto de competição, eu acho que é super válido. Gostaria de ter coragem de fazer a mesma coisa que ela. Notem que não tem a ver com a Horror. Eu sei que a Horror ficou ofendida. O que eu entendi foi a Verônica abrindo a boca pra todas elas e falando assim: gente, eu sei o que eu estou fazendo, vocês não precisam me dar tutorial de como agir como uma drag queen, eu sou uma drag queen. Vamos então pro palco principal, e nós temos a vencedora Larsy Chaney, que eu acho que foi merecido sim vencer. Eu queria muito que a Horror tivesse vencido, mas ela viajou legal na runway, enquanto a Larsy Chaney não brinca em serviço. E no bottom 2 nós temos Sister Sister contra Ginny Lemon. Assim, o lip sync acontece, mas acontece só com a Sister Sister, porque logo que inicia, Ginny Lemon basicamente vira, dá tchau e sai, e deixa a Sister Sister
dublando sozinha. Tem vários ângulos pra gente olhar esse lip sync. O que eu acho é que nem a Ginny Lemon e nem nenhuma drag queen é obrigada a passar por uma situação que vai lesar o psicológico delas e de alguma maneira machucar o psicológico delas. Então eu acho que nenhuma delas precisa se colocar numa situação desconfortável. Se ela achou melhor pra ela sair e não dublar contra a amiga dela, eu acho que ela tem que preservar sim pela saúde mental dela. Mas a gente pode olhar pelo lado também que ela se inscreveu pra uma competição que já tem mais de 13 temporadas, ela sabe como é que funciona o mecanismo do jogo, ela sabe que no final do dia é uma coisa que precisa ser sensacionalista, então tu tem chances enormes de dublar contra alguém que tu gosta e deixar a RuPaul ali olhando e a amiga dela dublando sozinha, não deixa de ser uma falta de respeito, apesar da própria Ginny Lemon achar que não é uma falta de respeito. Mas ouvindo o depoimento dela e me colocando no lugar dela, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, porque nós estamos na nossa casa vendo de camarote uma edição de um programa. Ela passou por todo o processo, ela passou por toda a gravação de todos os episódios e ela estava ali dublando contra uma pessoa que ela tinha uma conexão muito forte na competição. Então como que estava o psicológico dela naquele momento? Eu acho que se preservar é um ato de coragem. Então o que ela fez por ela mesma foi justíssimo. Então eu vejo com bons olhos essa atitude dela. E Ginny Lemon então é eliminada de Drag Race. Sister continua pra fazer a sua comédia que ninguém viu ainda. Gente bonita, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra apoiar o canal. Coloca aqui embaixo respeitosamente o que você achou sobre o episódio. Não esqueça que as drag queens são humanas também, tá? Então sem desrespeito. Até o vídeo de Drag Race dos Estados Unidos. E no mais eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.